Olá pessoal, nós estamos fazendo um vídeo a respeito das classes Date e Calendar. Nós vamos explicar um pouco delas, né? E a gente vai estar utilizando elas no decorrer do vídeo em algumas implementações para exemplificar também. Date e Calendar elas são usadas basicamente para manipulação de data e hora. Então vou começar pela Date. Ela trata de datas, na verdade, né? E no Java, o tratamento de data não é nativo e é algo complexo. Então, foi necessário desenvolver algumas APIs para estarem tratando desse assunto. Então, desde a da primeira versão do Java, ele não havia suporte para datas. A partir da versão 1.0, foi-se criada a API de datas, né, que havia a classe date, que ela sim suportava a manipulação de data e hora. Inicialmente, ela era responsável por formatar datas e converter essas datas, né, de milissegundos em string de datas e também interpretava anos, meses, dias, horas e segundos, minutos e segundos. Após a versão 1.1 do Java, ela passou algumas responsabilidades para outras classes, que daí surgiu a classe Calendar, que ela é responsável por estar tratando dessa questão de anos, meses, dias, horas, minutos e segundos, né? E também está tratando da questão dos calendários. E outra parte, que foi a manipulação de formatos de datas, tanto converter datas para string, tanto de string para milissegundos, foi passado para a classe DateFormat. Ela que agora é responsável por isso. Basicamente, a classe de data, né, a classe date, ela só manipula milissegundos. Então, para a gente estar utilizando ela hoje, nós temos que estar passando para ela via construtor ou por método get milissegundos e ela vai estar internamente tratando isso. Vai estar identificando. Por exemplo, a gente está usando ela para comparação de datas, para saber se uma data é maior que a outra, por exemplo. Ela tem alguns métodos, por exemplo, aqui a gente pode estar vendo o after e o before. Eles são métodos de comparação entre datas. Então, a gente testa a data passada via milissegundos para a classe date que a gente instanciou e a gente passa uma outra classe date via no argumento da função after e eles vão comparar se essa data ela é depois da data que está na instância, ou before, que vai comparar se ela antecede a data que está na instância. Ela tem alguns outros métodos, por exemplo, que eles são herdados da classe Object, né, que todas as classes do Java herdam de Object, e muitas, como vocês podem ver aqui, muitas das funcionalidades dela estão marcadas como deprecated, estão obsoletas, que elas foram passadas para outras classes da API. Por exemplo, aqui a gente tem a getDate, que ela foi passada para a classe Calendar como calendar.get. Aí a gente tem aqui uma constante da classe Calendar que pega o mês, por exemplo. A gente pode estar usando outras constantes que a gente vai estar mostrando ao longo do vídeo. Agora a gente vai estar implementando alguns dos métodos dela para estar exemplificando a utilização dela. Então vamos lá. Então, eu criei uma nova classe aqui chamada testDatas para estar implementando os exemplos de data, né? No caso, para a gente estar implementando a classe date. Eu vou instanciar, vou criar aqui o método main nessa classe para a gente estar utilizando, aqui no exemplo. Eu vou criar uma nova instância de date chamada d1, uma variável d1, new date. Podemos utilizar a classe date de duas formas. Sem passar o parâmetro de milissegundos no construtor, ou podemos passar o milissegundos também. Então vamos verificar a diferença dos dois. D1 ponto get time
Vou colocar aqui um sysout para estar printando. Ctrl espaço, ele vai colocar aqui pra gente já a estrutura do println. A gente termina de escrever aqui, salva a classe, vamos executar. Então ele já apareceu aqui pra gente, ele já printou os milissegundos que estão na classe, né? Classe D1. Se a gente for criar, por exemplo, uma outra classe aqui, date D1, D2, é igual a new date, só que agora a gente vai passar via parâmetro no construtor o system.current time millis, que ele pega o tempo do sistema em milissegundos. Vírgula aqui. A gente agora vai dar um sysout no D2. D2.getTime. A gente vai salvar aqui e vai executar. Então, nos dois métodos, nas duas formas, né, a gente pode estar instanciando como date e também passando o parâmetro em milissegundos, né? Ele sempre vai pegar o tempo que estiver no sistema. Então, por exemplo, a única diferença em estar passando um parâmetro de milissegundos no construtor é se a gente for passar milissegundos de um tempo diferente do de agora. Então, vamos somar aqui alguns milissegundos a mais. Vamos ver qual vai ser a diferença de milissegundos aqui. Aí a gente colocou aquela quantidade de milissegundos, ele somou aqui, a diferença está praticamente aqui e 1 milissegundo a mais aqui. A gente tem outra forma também, por exemplo, se a gente for dar um sysout aqui em D1, ele vai printar de uma maneira diferente, ele vai printar a string da data. Então a gente tem aqui quarta-feira de setembro, dia 9, às 21 horas e 30 minutos. Aqui no caso seria o fuso horário, a localidade, né? E o ano que a gente se encontra. Então, no caso das duas, se a gente fizer isso, ele vai também estar printando a data relacionada ao acréscimo de milissegundos que a gente colocou lá. Então vamos ver a diferença. Olha lá. Com a quantidade de milissegundos que nós digitamos aqui passando por via parâmetro do construtor, foi basicamente uns 16 minutos acrescidos aqui. Então é mais ou menos assim que a gente utiliza na questão dos construtores, né? Agora a gente tem alguns outros métodos. Por exemplo, temos aqui o after, before, clone, compare to, equals, que eles basicamente é os que vão ser utilizados dentro dessa classe, fora os outros aqui, no caso, que também estão marcados como deprecated, né, que agora são utilizados em outras classes do Java, mas também podem ser usados aqui, mas de acordo com a Oracle, né, como eles estão obsoletos, recomenda-se não estar utilizando esses que estão marcados aqui, por conta de que eles não estão dando mais suporte. Então, eles recomendam sempre estar utilizando as APIs que têm suporte ainda disponível, né? Porque sempre vai ter alguma atualização com melhorias. Essas aqui, por exemplo, elas não têm melhorias mais nelas. Vou dar um sysout aqui. A gente vai comparar duas datas. Então, eu vou estar utilizando D1, after, depois de D2. Vou executar aqui, vamos ver a saída desse comando. Ele retornou false. Então o que está acontecendo aqui? Está falando,
a data que se encontra na instância de D1 vem depois de D2? Não vem depois de D2, então ele retornou falso. A mesma lógica invertida se aplica utilizando a função before. Então, D1 before antes de D2, né? E dá um true. Então a data D1 vem antes de D2. A gente tem outros métodos também que a gente pode estar usando, por exemplo, D1 ponto. Para comparar compare to, ele vai comparar com outra data e vai utilizar a mesma lógica da after before, só que o retorno é diferente. Vamos ver aqui o retorno. Retornou 0. O compare to, ele compara se a data é maior, igual ou menor. Nesse caso, ele está falando que as datas são iguais. Então aqui, a gente vai dar um sysout novamente, D1 ponto, por exemplo, as funções getDate, ela retorna o dia do mês. Se a gente vier aqui e alterar para... Tem outros métodos aqui também. Por exemplo, o getDay, ele vai pegar o dia da semana, só que ele conta como se fosse um vetor. Então, o primeiro seria 0, que seria domingo, seria o número 0, e assim por diante. Basicamente, não só aqui como também na Calendar, os meses são tratados como vetor. Então, por exemplo, de 0 a 11 para mês, né? E não como a gente está acostumado, que é de 1 a 12. E aqui no caso da semana também é a mesma coisa. Então, a utilização de date é basicamente para você estar comparando, você está mandando para ela datas em milissegundos, ela converte, no caso, para as datas que a gente consegue entender que são essas datas formatadas também, o que não é hoje a função dela mais. A função dela basicamente está comparando essas datas, está recebendo milissegundos para tratar mais ou menos o que elas vão fazer depois, que elas vão ser passadas, por exemplo, para a classe calendar ou para a classe date format. E da date é somente isso mesmo. Agora a gente vai passar para a classe calendar e a gente estar explicando mais ou menos como ela funciona. A classe calendar, ela é responsável por também manipular datas, né? Basicamente, ela consegue fazer uma manipulação melhor do que na classe date. Você tem algumas constantes que representam, que são propriedades da classe calendar, que representam, por exemplo, dias, anos, os meses. A gente consegue representar todas essas propriedades que a gente tem hoje em relação à data utilizando constantes. Então, ela é uma aprimoração também da classe date. A diferença aqui no caso é na classe calendar, os dias da semana eles são representados de 1 a 7, diferente como a gente viu lá na date, que ela representa de 0 a 6. Mas a questão dos meses continua dessa maneira, então é de 0 a 11, né, a representação. Então janeiro seria o mês 0 dentro da classe, e se a gente fosse manipular alguma coisa mais visível, né, para estar mostrando, a gente teria que estar acrescentando 1, né, nesse parâmetro, né, nessa informação de meses. Então, as funções principais aqui dentro
da classe date são basicamente a função set, a função add e também as outras funcionalidades que a gente consegue pegar, dar um get nessas propriedades. A gente também tem outras funcionalidades que a gente consegue estar utilizando, né? Então, vamos mostrar aqui. Como a gente pode ver, tem uma infinidade de propriedades dessa classe. Por exemplo, tem umas constantes que referenciam cada mês, tem constantes que referenciam milissegundos, por exemplo, minutos, segundos, que referenciam mês, que referenciam os dias da semana, né? Então tem todo esse tipo de referência aqui nessa classe. Então vamos implementar a classe para a gente ver melhor. Vou colocar aqui novamente um main. Vamos lá, instanciar uma nova calendar. Então a gente coloca calendar. A única coisa diferente é que calendar é uma classe abstrata, então ela não pode ser instanciada. Mas no Java aqui podemos criar uma instância a partir chamando o método estático getInstance. Então calendar.getInstance. Olha, aqui eu vou mostrar alguns métodos dele aqui. Então, como você pode ver, ele está aqui em ordem alfabética. Tem o add, o after, before, clear. Aí ele pega aqui o get calendar type. A gente pode pegar o primeiro dia do ano. Podemos aqui pegar o tempo também, o tempo em milissegundos, uma zona de tempo, o total de semanas do ano, a semana correspondente do ano. A gente pode também aqui estar colocando, por exemplo, utilizando os métodos set, utilizando outros métodos para estar setando esses valores, né? Um getTime aqui para ver o que temos. Temos o tempo em milissegundos. Na verdade, aqui ele vai mostrar a data em relação ao formatada já no padrão dele. Vamos colocar um acréscimo de, por exemplo, de dias aqui. Vamos ver como que vai ficar. Então, como que a gente coloca um acréscimo? Então a gente dá um instância de calendar add, por exemplo. A gente quer mexer na propriedade de dias, vamos supor. Então, a gente vai pegar date. E vamos jogar aqui 30 dias. Então vamos dar um sysout novamente e mostrar o que tem dentro da classe. Como vocês podem ver, o acréscimo de 30 dias, ele pulou um mês, então no caso ele já está se referindo a outubro. Se a gente quisesse, por exemplo, setando um mês diferente, por exemplo, vamos utilizar o método set, a gente vai colocar aqui calendar e a constante que referencia o mês, month. Vamos para dezembro, então a gente coloca mês 12, salvamos e executamos. Vamos ver qual que vai ser a saída agora. Então, na verdade, como a gente setou o mês como 12, ele somou 30 dias, então na hora de fazer o print, ele acabou saindo como janeiro de 2016. Então, é dessa maneira que a gente manipula as propriedades da classe para estar tratando essas datas. Então a implementação de calendar é bem simples, a utilização dela basicamente segue essa estrutura. A documentação do Java ela é muito completa, ela tem uma explicação breve em relação aos métodos também,
é bem simples de entender, a gente recomenda também estar utilizando a documentação, tá também aprofundando melhor em relação à classe. Então, em relação a essas duas classes, é só isso que temos para falar hoje. Esperamos que tenham gostado desse vídeo e até a próxima.